E aí, bem? Eu sou o Dani e hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo muito legal com um dos nossos advisors, o Gui Guilherme. E hoje o principal tópico que a gente vai discutir um pouquinho aqui é sobre criatividade, comunicação, marcas e como que isso tudo acontece, né, e é implementado no dia a dia. E aí, Gui, tudo bom? Fala, Dani. Bem, você? Tudo certo, tudo certo. E bom, pra gente começar então, queria pedir, Gui, pra você contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, dos seus projetos e como começou e começa a sua relação com esse tema da criatividade. Boa, Dani. Legal. Cara, criatividade eu sempre meio que permeou a minha vida, né? Eu sempre gostei de desenhar, criar personagem de criança, essas coisas. E acabei indo naturalmente, tinha uma parada assim, você desenha bem, você gosta de criar coisa? Faz publicidade, né? Então fiz publicidade, fiz marketing na SPM, né? Mas tinha sempre uma vontade aí de criar algumas coisas mais soltas. Depois fui fazer cinema, fiz coisa voltada com animação clássica, coisa com ilustração, fora do país, fiz lá em Vancouver. Lá deu um up na parte de criatividade, na parte de processo, né? Aí quando eu voltei, tinha bastante interesse, mas o mercado não estava tão maduro. Continuei trabalhando na parte de criação, mas voltada para brand content, né? Então, assim, muita coisa com conteúdo, sempre envolvendo projetos de mídia. Então, o desafio sempre foi assim, quanto criativo a gente conseguia ser para a marca se interessar por algum projeto nosso ali, né? Então, muito da minha vida foi vendendo oportunidades editoriais de conteúdo para a marca se apropriar, né? E aí fui percorrendo isso desde 2006, 2007, e aí depois de alguns anos na batalha aí eu achei interessante abrir a própria produtora, né? Então faz 13 anos que eu tô com uma produtora chamada Bizu, e aí eu peguei todo esse expertise, né, junto com os meus sócios. Hoje a gente somos em 2 sócios, né? Mas a gente tem um olhar muito bacana e muito criativo, muito flexível, dinâmico para a parte de conteúdo, publicidade, a parte de eventos. A gente foi muito forte no início, né? A gente já tá, 13 anos aí no corre. Eu acho que essa é a minha história em relação com a criatividade, assim, sabe? É isso. Então como é que você como profissional trafegou nessas fases e como que você vê, por exemplo, o trabalho de um profissional criativo ou de um profissional de criação de conteúdo, de edição de conteúdo, ou acho que de comunicador no geral? Boa. Todo esse movimento de plataforma para mim foi tipo fascinante, assim, sabe? Do que a gente estudava na faculdade, do que eu me interessava também com publicidade, assim, um comercial de 30 segundos, aquele lançamento de tal coisa que você via como um high level total, assim. Começou a ficar tão pulverizado, as pessoas que detinham os controles do que era tão criativo começaram a ficar meio que perdidos, sabe? E aí eu comecei a visualizar mesmo uma era de uma curadoria, assim, né? Então a gente começou a passar, né, a internet 2.0, eu lembro até hoje, o bagulho nascendo, assim, que era a parte do blogueiro fazia também a parte do conteúdo e não só os grandes portais e editoras. E aí essas coisas começaram a ir para a parte de produção de vídeo e agora, assim, né, saltando mais para IA, saltando mais também para o meu dia a dia ali da produtora, eu acho que, assim, é um movimento natural da quantidade de display que tem na nossa mão, né? Então, por exemplo, se 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha uma TV em casa, você consegue imaginar que o processo de criação deveria ser tão focado para aquilo que é um display só, talvez para 8, 9, 10 pessoas, né? Hoje a gente tem cada um uma tela, cada um assistindo alguma coisa. É necessário que as ferramentas, as pessoas, os profissionais precisam ter mais recurso para criar, né? Então, eu acho que a gente está num gap muito interessante de como as pessoas se apropriarem dessas ferramentas para a gente preencher essa grade, entendeu? Olhando para tudo que você fez, né, na sua carreira, algum projeto, alguma entrega, algum momento, algum cliente que talvez tenha chamado muito a sua atenção ou que você fala assim, cara, isso aqui foi uma das coisas mais criativas que eu vivi, ou que eu participei, ou que eu vi de perto. Uma das grandes críticas que eu tenho, né, na verdade, estando dentro do mercado, eu entendo muito bem a dificuldade do cara da criação criar um negócio e ir para a rua, né, o final da ideia. Existem diversas lombadas aí. Então eu valorizo muito quando a ideia consegue ser simples, sutil e fluida, assim, né, funcional. A gente ganhou um prêmio recentemente com uma agência de brand content com o Willbank, que os caras criaram um chipzinho para carnaval, onde as meninas colocavam um chip de pagamento na unha, que era unha card. No início a ideia você fala, pô, caralho, vou amarrar isso como? Aí você começa a fazer a construção, quem você escolhe de influenciador, a plataforma de contexto criativo da pessoa, aí pegaram a MC Loma, pum, aí foi construído. E aí você vê eficácia, você vê uma parada ali útil, você vê
a marca, que é um sistema de pagamento sendo intermediado ali naquele negócio, você fala, pô, que coisa criativa, Legal, que coisa sim. bacana. Né? Então, assim, eu posso elencar diversos, mas o que eu acho que é bacana é quando a ideia acontece e é funcional, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente pode ter grandes sacadas, eu acho que tem propagandas aí de 30 Faz todo segundos, sentido. Sim. que o texto é uma frase, né? Ela não vive no vácuo, né? E ela não é, por exemplo, criativa / genial, simplesmente parada no vácuo. É quando ela tá na realidade, ou aplicada a um contexto, que nem você desse exemplo, muito legal. Faz Exato. todo sentido. Aderente a alguma solução, né? Aplicável, talvez, acho que é a palavra também, né? Perfeito? Eu, como criativo, falo, cara, o que te dá mais indício e mais repertório para você criar uma ideia? Sei lá, uma ação de carnes e boi, não sei o que. Cara, eu vou conversar com açougueiros, com criadores de gado. Então, numa situação como a Galaxy, a gente consegue recriar o comportamento e a visão de pessoas dessas. E poder chocar, entre aspas, com a realidade, ou falar, ou apresentar para o consumidor isso em escala, né? Eu não vejo essa nada que é a ideia. parecido, né? Muito bacana. Então, assim, nesses anos que a gente está observando, né, desde o início da operação e quando vocês, né, começaram de fato, né, e eu sinceramente não conheço nenhuma outra empresa que esteja atuando com cases tão práticos como a Galaxy, né? E aí eu começo a vir falar, tipo, cara, isso é criativo, isso é inovador, porque está sendo muito funcional, né? Que foi o que a gente acabou de falar, né? E acho que o conceito que você trouxe que eu gostei muito, Gui, essa ideia da criatividade, talvez ela é muito exercida quando ela é aplicável. E acho que essa é uma cobrança que a gente vê muito nas áreas de marketing e comunicação dos outros anos, que é legal, mas né, como é que essa ideia ela é aplicável na vida real, ou de alguma maneira a gente começa a entrar nos assuntos de como é que isso dá algum tipo de valor para o meu consumidor, retorno para a marca, né? E aí acho que uma das outras perguntas que eu tenho muito interesse em fazer é, olhando para esse cenário, olhando talvez a vida do profissional de marketing e comunicação 2026, quais talvez seriam 1, 2 ou 3 dos maiores desafios, na sua opinião, seja para quem quer se destacar ou seguir se desenvolvendo nessa carreira, ou para quem já atua, você que está assim, enxergando no dia a dia uma série de projetos e oportunidades. Eu acho que a galera tem que começar a ficar ligada em qual contexto criativo que você tá, né? Então, cara, se eu tô em balada, se eu tô em festa, se eu tô em evento, quem são os players que vão conseguir me alavancar? Quais são as plataformas que eu vou conseguir surfar, né? As collabs que eu consigo fazer? E aí, cara, quanto maior a empresa, quantas lombadas eu consigo deixar mais flat dentro da empresa para eu tentar inovar um pouco mais em produto. Então, um produto, um sabor diferente, uma embalagem separada, uma promoção diferente, um sazonal diferente, né? Eu acho que é isso, assim, eu já venho observando bastante coisa legal, né? Então, sei lá, muita marca grande fazendo collab com influenciadores grandes, eventos, né? É entender que muitas vezes, assim, a marca não vai ser a detentora da parada, né? Então tá muito associado com a ideia do que é o contexto criativo, acho que do que a gente já falou várias outras vezes de pertinência, e acho que esse desafio que as marcas vivem de ocupar esses espaços, né, sem ficar hoje, acho que o consumidor ele é muito treinado ou versado para entender uma situação de apropriação, né, ou de extração de valor, ou essa marca tá aqui vindo querer vender alguma coisa para mim, né, e muito mais como é que essa marca tem que ocupar um espaço, uma conversa, muito mais como um membro, talvez, né, ou fazendo parte de alguma coisa que faça sentido, e aí acho que entra muito do que você falou, né, e acho que esse é o desafio, e como sair desse estratégico para um tático operacional, trazer isso, né, para o dia a dia dentro das empresas, possivelmente. Um exemplo, eu estava ouvindo outro dia, estudando sobre isso, a gente fazia a segmentação muito via público. Hoje eu estou entendendo que a segmentação vem via criativos, que bate muito com o business que a gente está operando também. Então, às vezes, você lança 6, 7, 8 criativos e você, sinceramente, pega o comportamento de um criativo, você abre ali o sociodemográfico, você fala, espera um pouco, 17,63, o que está acontecendo? Você pegou pessoas que gostam de flores, você criou um criativo com flores. Muito então, mais assim, por interesse, hábito ou consumo do que, às vezes, demográfico ou sociocultural. Entende? Então, tá aí a dificuldade. O mundo abriu, cada pessoa está com uma telinha, cada pessoa é uma tag, é um pixel contador. Sim. E a gente tem que criar a desassociação, por isso que eu acho muito valiosa a ferramenta que vocês estão operando. A desassociar o bloco básico do que esse é o público. Pode ser uma mistureba doida e o insight pode estar lá. Entendeu? Então você validar esse processo antes, né? Simular as conversas antes, que é o que está rolando aqui. Eu acho que tá aí o grande valor da sacada, da parada, entende? Que bate com a dificuldade real que está acontecendo, né? Então... E acho que a ideia do que a gente tenta também apoiar bastante, que é você poder personalizar ou hiperpersonalizar uma oferta, uma comunicação, o que quer que seja, justamente por isso. Porque o consumidor hoje,
mesmo fazendo parte de um grupo, né, ele é muito específico em N fatores, ele pode ocupar diversas esferas na vida dele, tem um nível de exigência hoje muito alto, né, de como que ele vai ser ofertado ou impactado. Eu acho que isso acontece de uma maneira bem forte também. Lembra dos comerciais de margarina? Claro. É um clássico, as pessoas, família margarina, família Doriana, Sim. aquela coisa, né? Então existia o quê? Puta, cara, a gente precisa escolher um público, os decisores de compra são pais e mães, se você agrada a mãe, que curte uma família desse jeito, ou um pai que, enfim, que seja, você vai. Mas se você for perguntar para o filho, para a criança, a associação daquela comunicação tá falha, né? Exatamente. Hoje em dia eu acho que está sendo aceito que se no canal da Doriana tiver um Special Kids com um influenciador fazendo bolo para as férias, voltado para 16, 20 anos, e lá no 65 mais a Palmeirinha Cover fazendo, assim, é isso que a marca tem que entender, entendeu? Perfeito. E aí ela vai ter que talvez ter uma pessoa de trend dentro da equipe, uma pessoa de insights, uma pessoa de flow de audiência. Que a Doriana é consumida pela família inteira, mas o bloco massivo da comunicação já desassociou, entendeu? Sim. Então acho que esse é o grande exemplo do que a gente está falando, entendeu? Sim. Eu acho que uma das outras coisas que eu queria muito ouvir você contar um pouquinho é assim, para quem está querendo exercitar talvez esse músculo, né, ou esse lado da criatividade, o que você recomenda de hábitos, de rotinas, de comportamentos ou de conteúdos, filmes, alguma coisa que o pessoal possa consumir? Eu acabei não comentando, né? Além da produtora, eu tenho um projeto aí que está crescendo, que é basicamente uma academia criativa mental na minha cabeça, né? Que eu fico solto criando situações, eu crio bastante personagem, uma coisa voltada para bem-estar, uma coisa mais saudável, muito amplo, né? Então eu venho me reeducando, né? Como ser disciplinado criativamente falando, né? Porque eu acho que, primeira coisa, que eu acho que existe uma supervalorização da criatividade no nosso mercado e em mercados relacionados à criação, né? Então, por exemplo, o grande diretor que ganhou o Oscar, o grande publicitário que ganhou Cannes, a criatividade, a sacada, e vai deixando você ouvindo cada vez mais, mas eu não sou criativo, isso aqui eu não consigo pensar. Eu acho que a primeira dica, a primeira parada, né, que você exercitar esse músculo é entender que criar é um processo como qualquer um outro, né? E na minha percepção, de tudo que eu já vivi, e não é que eu aprendi, né? É uma experiência própria, né? O processo criativo se inicia com a pesquisa, né? Então, uma primeira pesquisa. Então, se eu quero criar um programa, uma receita, um produto, uma roupa, para quem que eu vou criar, não é mais a pergunta, era antes. É o porquê, da onde está vindo esse meu conceito criativo. É atrelado aos anos 80, é uma coisa mais vintage, é uma coisa streetwear. Decidido isso, né, que a gente estava falando sobre quem dita a segmentação agora é o criativo. Decidido o contexto criativo, eu acho que começa o processo de tentativa, de design, de escolha, de cor. E aí é ir atrás de referência, assim, sabe? Então, assim, é filme, é livro, quem gosta de ler, quem consegue. Tem muito criativo aí que tem TDAH, não sei se consegue ler, mas tem muito resumo em áudio, né? Sim. Mas eu sou um cara que vai muito atrás de audiovisual, sabe? Eu sou muito atrás, assim, de história em quadrinho, de como a ideia do cara foi pro visual, né? Ou pro filme, ou para uma música, ou para uma história de personagens. Então, assim, identificou o que quer criar, o contexto, né? Então, uma roupa, um produto, aí vai atrás da referência, vai atrás de não copiar, vai atrás de se munir, de se referenciar, de se inspirar, entende? Perfeito. E aí você molda a sua ideia e parte pro teste, né? E eu acho que hoje o mundo exige de você um planejamento, então eu acho que é importante planejar e criar paralelo, mas está aceitando alguns testes mais suaves. Então, você pode testar as suas criatividades, as suas criações de maneira mais simples, procurar feedback de grupos especialistas. Faz todo sentido. Sabe? Então, e eu acho que talvez nunca teve tanta ferramenta para ajudar nos pontos que você comentou de pesquisa e referência. Aqui entram inúmeras das AIs que eu acho que a gente já tem utilizado muito nos últimos 3 anos. E acho que talvez nunca foi tão importante exercitar esse lado da criatividade, que é o que eu vou pedir, como eu vou pilotar essas ferramentas. E acho que uma outra conversa que a gente já teve aqui off-camera outras vezes é que talvez a criatividade, muito mais do que só presente em profissionais de comunicação, de marketing, mas hoje ela está presente na vida do programador, ela está presente até na vida do advogado, que vai pensar no instrumento jurídico, né, de uma maneira criativa. Então acho que isso é muito legal e na minha opinião, né, é o tipo de skill
de músculo, de habilidade, de conhecimento que só vai ganhar importância nesses próximos anos, né? Então acho que é muito bacana para quem tem interesse de se envolver mais nesse mundo, entender como na sua carreira, no seu cargo, exercitar isso no dia a dia. Perfeito, né? Eu, por coincidência, ano passado eu produzi um evento voltado para médico, para falar sobre criatividade para médico e área de saúde, né? Então, assim, bem o que você falou. E é legal, você me deu um insight bom, assim, eu acho que a real parada com a IA é porque pra gente que é criação, e a gente conversa muito com a parte de produção também, sempre tem cara feia, porque você vê algo sendo feito automaticamente que exigia muito processo, tá ligado? Mas eu acho que aí para as outras cadeias, né? Então, assim, o marketing e a publicidade, eles vão se adaptar. Já estão se adaptando e vão sempre se adaptar em relação ao que é ferramenta. Mas para os outros segmentos, né, que você colocou, eu acho que é a oportunidade de, que nem eu falei, não supervalorizar o ato criativo. Pô, eu como uma enfermeira, como uma secretária, como um médico, eu usando essa ferramenta, eu acho que eu consigo inovar no meu processo, automaticamente gerar uma troca mais criativa, e aí novas criações geram novas realidades, novos negócios, e o ciclo começa, né? E a pessoa, pô, pera um pouco, isso teve resultado. Perfeito. Né? Houve algum engajamento e as coisas vão fluindo. Então, cara, de novo, é dar o estalo, pesquisa, cria a referência, faz os testes planejados e vamos que vamos. É isso, muito bom, muito legal. Acho que esse foi o nosso papo hoje, então, aqui, falando um pouco mais sobre criatividade, sobre desafios atuais, sobre, acho que essa trajetória do Gui e como hoje também a gente está enxergando aqui a execução de um trabalho dentro dessa área de comunicação, principalmente. Espero que tenham gostado. E Gui, se quer deixar aí as suas redes, seu trabalho para o pessoal poder seguir e acompanhar? Boa, boa. Ó, eu tenho a produtora, né, @bizu, com 2 Es, _prod, acho que vai estar aqui depois. E o projeto de criatividade e conteúdo que eu falei que é legal também é o Mundo La Feira. É uma coisa bem bacana, enfim, é desafiador, está sendo bem interessante. E, cara, agradeço ao Dani, tô com os meninos aí acompanhando de perto o sucesso deles. E, cara, bisoiando mesmo, porque tem muita coisa legal, assim, a solução é fantástica. E para criativos e não criativos, e para todo mundo, eu acho que tem que estar ligado em inovação, que é isso. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.